Vamos agora para a quinta e última parte sobre o tema Direitos e Garantias Fundamentais. Nesse vídeo a gente resolve mais 6 questões e depois a gente muda de assunto para um outro assunto do edital. Então agora a questão da Consulplan 2009, da Sejuc-RN, Agente Penitenciário. Determina a Constituição da República Federativa do Brasil que a casa é o asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Não complementa corretamente esse dispositivo a seguinte alternativa. Então ele quer a errada, né? Se não complementa, ele quer a exceção. Então vamos. Letra A, à noite, por determinação judicial. Olha, a letra A já é a nossa opção alternativa errada, já é a resposta da pergunta. Porque lá na Constituição fala que uma das partes que está escrita é que não pode entrar à noite. Por determinação judicial é só de dia. À noite, nem com determinação judicial. Então, a letra A já é a resposta porque ela é a errada, é o que não complementa. Então, todo o resto aqui vai estar correto. Em caso de flagrante e delito, você pode adentrar a casa. Em caso de desastre, para prestar socorro, também. A letra D completa, né? Para prestar socorro. E durante o dia, por determinação judicial. Então, B, C, D e E estão certas, mas o gabarito que é errada, que é a letra A. Vamos para a próxima. Consulplan 2009 é da mesma prova. Não sei se é do mesmo cargo. É do mesmo cargo também. Então, estiveram duas questões desse mesmo assunto. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, marque a alternativa incorreta. Letra A. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Letra A está correta, não é nossa resposta, porque a gente quer o incorreto. Letra B. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Letra B também está certa. Letra B, né? Letra C. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Também está correto. Letra D. A lei não poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Ó, essa letra D aqui, ela tem um problema. Vamos olhar a letra E. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Letra E está certo. O Brasil ele dá asilo a estrangeiros se o crime for político ou de opinião. Então, qual que é o problema da letra D? Fala que a lei não pode restringir a publicidade dos atos processuais. A lei pode restringir. Se for interessante para o caso, se for imprescindível ao caso, ela pode restringir. Vamos ver onde na Constituição que está falando isso. É no artigo 5º, no inciso 60. Então, vou abrir aqui a Constituição. Lembrando que tem um link para baixar lá no vídeo do anúncio do projeto. Artigo 5º, inciso 60. Aqui, inciso 60. 50 mais 10, né, em números romanos. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, a lei pode restringir, quando for o caso, né? Ofender a intimidade ou se o interesse social exigir. Então, isso justifica a nossa resposta e confirma para a gente que é a letra D, a opção incorreta, que fala que a lei não pode. A lei pode, em 2 casos. Vamos para a próxima. Consulplan 2017, TRF, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para técnico judiciário, nível médio. Iliel e ANEEL travaram intenso debate a respeito da relevância da distinção para a República Federativa do Brasil do conceito de nacionalidade, em especial sob o prisma da fruição de direitos e garantias individuais. Para Iliel, os direitos e garantias individuais são privativos dos brasileiros, natos ou naturalizados. ANEEL, por sua vez, acresceu que,
Somente quem tem direitos políticos possui direitos e garantias individuais. À luz do disposto na Constituição da República, é correto afirmar que a. Somente a afirmação de Ilhéu está incorreta. B. As afirmações de Ilhéu e Anel estão totalmente incorretas. C. Somente de Anel está incorreta. E D. As afirmações de Ilhéu e de Anel estão totalmente corretas. Bom, aqui a gente quer a certa, né? E a certa é que as duas estão erradas. Por que as duas estão erradas? Uma fala que direitos e garantias é só para o brasileiro ou naturalizado. Então ela está falando que estrangeiro não tem direito, o que também não é verdade. Por exemplo, uma pessoa que está impedida de votar, ela continua tendo direito à vida, a todos os outros direitos e garantias que a Constituição garante. Mesmo uma pessoa que está presa, sem o direito à liberdade, ela continua tendo os outros direitos garantidos. Então, a informação das duas está errada. E para a gente conseguir só comprovar, né, no texto, se a gente for no começo do artigo 5º, ele fala que os direitos e as garantias são para os brasileiros e para os estrangeiros residentes no país. E a gente já viu em questão anterior que estrangeiro não pode ser eleitor, ou seja, ele não tem esse direito político, mas ele continua tendo os outros direitos e garantias. Vou colocar aqui no artigo 5º para a gente ver. Ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, e garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, o estrangeiro ele tem direito, não são só os brasileiros, e quem não tem direito político também tem os outros direitos assegurados. Ele não perde os outros direitos, só porque não tem direito político. Vamos para a próxima. Consulplano 2010, da Prefeitura de Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, prova para engenheiro civil. Em seu artigo 5º, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 protege. Então, a gente tem que prestar atenção que ele quer no artigo 5º e na Constituição. Se não tiver no artigo 5º, não serve. Então, primeiro, direito à herança. A gente já viu em outras questões que ele está no artigo 5º. Direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem e o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso a gente também já viu, está lá no artigo 5º. Direito de propriedade, também está no artigo 5º. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, ele está na Constituição, mas ele não está no artigo 5º. E a não retroação da lei penal em qualquer caso, a não retroação da lei penal, ela até está também no artigo 5º. Só que em qualquer caso, está errado. Ela não vai retroagir se não for benéfico para o réu. Ela retroagirá se for benéfico ao réu. Então aqui não é porque não está no artigo 5º, é porque é falsa mesmo. Então a nossa resposta fica 1, 2, 3. 1, 2, 3 é letra C. Agora, a questão, o item número 4, ele está no artigo 201. Só para a gente saber, uma hora a gente vai chegar lá. Não é o momento agora, mas uma hora vai ser. Está no artigo 201 da Constituição. E o outro, como eu falei, está no 5º, mas está escrito errado. A 1, 2 e 3 estão nos incisos, respectivamente, 30, 10 e 22. Então, vou colocar aqui, ó, 30, aqui 10 e aqui 22. 30, 10 e 22 são incisos do artigo 5º. Vamos, então, para a próxima questão. Aqui, então, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão e penúltima. Consulplano 2016, Prefeitura de Cascavel, Paraná, Técnico em Informática. São termos determinantes dos direitos e deveres individuais e coletivos garantidos na Constituição do Brasil. 1. A manifestação do pensamento tem por premissa ser livre, sem quaisquer situações. 2. A liberdade de associação para fins lícitos é plena para associações de toda natureza.
3. O acesso à informação é assegurado a todos, podendo o profissional de imprensa, em seu exercício profissional, resguardar o sigilo da fonte. E 4. O direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de obras pertence aos seus autores, sendo transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. É correto o que se afirma em. Então, aqui na primeira, a gente tem manifestação do pensamento, tem premissa ser livre em quaisquer situações. Esse em quaisquer situações, quaisquer parece que está generalizando, né? Mas na verdade está restringindo muito. Ele está colocando, como que eu falo? Ele está tirando qualquer flexibilidade. Ele está falando que é em toda situação. E sempre que acontece isso, geralmente a questão está errada. O pensamento ele é livre, mas não é em qualquer situação. É vedado o anonimato. Então a gente tem que lembrar aqui que não pode ser anônimo. Vou pôr só sigla. Vedado anonimato. A 2. Liberdade de associação para fins ilícitos é plena para as associações de toda a natureza. Não pode associação para fim paramilitar. Então aqui, toda a natureza fica comprometido. O acesso à informação é assegurado a todos, podendo o profissional de imprensa no seu exercício resguardar o sigilo da fonte. Ele pode fazer isso, resguardar o sigilo da fonte. Então o 3 aqui está certo. O direito de utilização, publicação, pertence aos autores e é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Está certo também. Então a nossa resposta certa tem que ter o item 3 e o item 4. Item 3 e item 4 é a letra E. A letra E, então, gabarito dessa questão. Vamos para a última questão. Ela é da Consuplante 2015, do TJMG, Tribunal de Justiça, titular de Serviço de Notas e de Registro. A respeito das garantias constitucionais, assinale a alternativa correta. A. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre, esse sempre aqui, igual eu já falei várias vezes, ele sempre estraga. Regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Não é sempre, ela só vai ser regulada pela lei brasileira se ela for mais benéfica aos herdeiros. Senão, vai ser a lei do estrangeiro. Letra B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior em razão do uso. Não é em razão do uso. Ele vai receber uma indenização se houver danos. Letra C. O brasileiro naturalizado será extraditado por envolvimento comprovado em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independente de ter sido praticado antes da naturalização. Esse daqui está certo. Mesmo que tenha sido antes da naturalização, ele vai ser extraditado. Ele perde esse título de brasileiro. E letra D. A tortura e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Bom, a princípio a gente acha que está certo, mas se a gente for lá no texto da lei, a gente tem que ver quais os crimes são inafiançáveis, quais são os imprescritíveis e ver se tem alguma outra classificação. A gente vai achar isso no inciso 45 do artigo 5º. Vou colocar aqui, ó, artigo 5º, inciso 45, que é XL, né? L menos X, 40, e V, na verdade 44, então, né? O racismo é inafiançável e imprescritível. Isso a gente já viu em outras questões. Está aqui no 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Aí no próximo inciso vem: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico, o terrorismo. Então, na nossa questão tem tortura e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Então, a tortura, ela é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Não fala que ela é imprescritível. E o crime contra a ordem, cadê? Aqui, ó. Inafiançável e imprescritível.
Ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Então, a ação contra a ordem é inafiançável e imprescritível, e o outro é inafiançável e insuscetível de graça. Aí a questão pegou e juntou tudo, falando que é inafiançável e imprescritível, por isso que está errado. A tortura é inafiançável e insuscetível de anistia ou graça. E a ação de grupos armados estaria certo, é inafiançável e imprescritível. Então, a nossa alternativa, gabarito dessa questão, é letra C. O brasileiro naturalizado vai ser extraditado se ficar comprovado que ele estava envolvido com tráfico de drogas antes da naturalização. Bom, essa foi a última questão da nossa revisão por questões do item 1.2 do edital, que é Direitos e Garantias Fundamentais. Vai ser a parte 5, né, quando eu colocar no canal. E depois desse vídeo a gente sai um pouquinho de direito e passa para português. Português vai ser responsável por mais da metade da prova, dos pontos da prova. Além da prova de português, tem a redação também. Então, se você está gostando da revisão por questões, de estudar aqui comigo para o TJM, peço que se inscreva no canal, que curta os vídeos e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.